Hoje nós vamos falar sobre os 5 níveis da manutenção. O primeiro nível da manutenção é aquele reparo. Eu vou lá, eu tenho meu equipamento, simplesmente ele rodando, bem caseiro mesmo, não tenho nenhuma estratégia nele. Ele falhou, eu dou lá, faço uma gambiarra e coloco ele para rodar de novo, até o momento que ele realmente, cara, não existe mais gambiarra, não existe mais peça, não há o que eu faça para que ele volte a rodar. Ele simplesmente pegou, parou, falhou, não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais peça em casa, não tenho almoxarifado, eu não tenho nada. Eu vou ter que comprar ele no emergencial, eu vou ter que todo aquele meu processo que está vindo, né, que estava vindo de fabricação, de manufatura, todo ele vai ficar parado até eu conseguir desenrolar esse processo, ou se não ficar parado, vou ter que fazer de maneira manual. Esse é o primeiro e o mais arcaico de todos. Depois disso nós migramos para a manutenção corretiva, onde eu espero o meu equipamento falhar e eu vou lá e substituo a peça. Mas não um jeitinho, né? Aqui eu substituo a peça assim, eu sei qual que é a minha peça de desgaste, a máquina pegou, o equipamento falhou, eu vou lá, pego no meu almoxarifado aquela peça e substituo só ela. O que é a grande vantagem deste para este? Este aqui eu vou deteriorar outras peças além daquela que falhou. Aqui não, aqui a partir do momento daquela minha peça que falhou, eu tenho um almoxarifado, eu deterioro só ela. Eu tenho um custo de peças e uma parada menor. Dela, então, nós evoluímos e fomos para a manutenção preventiva. Pô, eu sei que eu tenho que trocar aquela minha determinada peça a cada 6.000 horas. É o nosso carro. Eu sei que eu tenho que fazer a revisão a cada 10.000 quilômetros, ou a cada 6 meses. Então, não interessa se meu óleo, por exemplo, no meu carro, que eu tenho que trocar a cada 10.000 horas, se ele está bom ou está ruim. A cada 10.000 horas, a cada 10.000 quilômetros, eu vou lá e substituo ela, independentemente de saber qual que é a qualidade daquela minha vida útil. Eu não utilizo essa minha peça ao máximo, mas sim eu utilizo por uma experiência que eu tenho quando eu tenho que substituir ela. Esse é o nosso tipo de manutenção preventiva. O tipo de manutenção preditiva é, vamos parar de trocar peças que não eram necessário fazer. Essa é a filosofia. Então como que eu faço? Vou estudar ela, vou ver como que está o grau de deterioração dela. Bom, vamos continuar no exemplo aí do óleo do nosso carro. Ao invés de eu ir lá e trocar, eu faço inspeções periódicas. Bom, eu estou vendo que minha viscosidade não teve alteração, então eu vou lá e continuo com esse óleo. Bom, eu estou vendo que eu não tenho limalha no meu óleo, então eu vou lá e continuo. Pô, deu 10.000 quilômetros, mas meu óleo ainda não teve adulteração de viscosidade, não tem a minha limalha também, não tem nenhuma limalha no meu óleo, eu vou lá e continuo. E de tempos em tempos, periodicamente, eu vou retirando essa amostra, vou mandando para um laboratório ou um especialista que ele só faz isso, ele só faz análise de viscosidade, não entende, não é ele o motorista do carro, mas sim, ele vai lá e verifica lá o óleo do seu carro, lá o mecânico vai lá, olha, não é nem um mecânico, vai ser um laboratório que vai olhar a viscosidade, vai olhar a limalha e tudo mais. Esse é o tipo de preditiva. E o TPM, que é onde o operador realmente ele conhece tudo que acontece ali. Ele é o especialista da máquina. Ele é o cara que dirige, mas ele também vai conseguir vai pegar lá, vai olhar e vai olhar o óleo do carro e falar, não, cara, aquela viscosidade, ele vai ter a ferramenta para isso, obviamente. Vai falar, cara, não tem a degradação desse óleo, a viscosidade continua a mesma, não tem limalha, eu posso rodar mais, eu não preciso mandar para um especialista. Ou seja, o tempo que ele está com a máquina parada, em vez de ele ficar ocioso, ele mesmo faz porque ele tem expertise disso. E como que a gente ganha com tudo isso? Aquele esquema mais arcaico, né? Que eu vou lá e reparo, faço os ajustinhos, reparo mais um pouco, até o momento que não dá mais, o que acontece? Eu tenho um grande custo logístico, porque eu não tenho peça em casa, eu não tenho nem almoxarifado, então eu vou ter que trazer essa peça de maneira emergencial. O meu custo de logística, o custo do departamento logístico é muito alto, porque eu não tenho essa peça em casa, eu vou ter que trazer emergencialmente. E o custo de produção também se torna alto, porque eu tenho uma parada inesperada. E cara, essa parada inesperada, além de eu não estar produzindo, eu tenho um monte de gente parada lá esperando
para que essa peça chegue e volte a produzir, enquanto isso toda a cadeia não consegue produzir. Então eu tenho um custo alto de produção e um custo alto logístico. Bom, daí a gente vai para as manutenções corretivas. Aqui eu já tenho ainda um custo menor, né, porque eu não tenho que trazer uma peça em emergencial. Eu tenho essa peça, eu tenho talvez um almoxarifado, alguns pequenos lugares ali que eu tenho as peças de reposições. E daí com essas peças de reposições eu não tenho um custo logístico de trazer emergencial, mas eu tenho um custo de capital empregado. Pô, eu tive que gastar dinheiro para ficar com essa peça lá parada, que eu poderia ter investido em qualquer outra coisa, mas não. Esse meu fluxo de caixa ficou lá parado para manter essa peça parada para quando quebrasse eu pegar e poder trocar. Então eu tenho um custo logístico, não tão grande, mas tem um custo logístico alto de capital empregado. Por outro lado, o meu custo de produção é menor também, porque eu só vou lá e substituo essa peça, então o meu reparo é muito mais simples, eu só vou lá e substituo, mas assim, foi corretivo. Enquanto eu não substituir, apesar de ser menor em relação ao anterior, eu tenho uma parada de produção, isso aí me dá um custo de produção também alto. Então daí nós vamos para técnicas preventivas. Bom, para as técnicas preventivas eu praticamente não tenho um custo de produção muito baixo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que trocar ela daqui a tanto tempo, eu programo ela. Então assim, eu não vou ter toda aquela equipe parada numa produção que estava rodando e do nada parou. Eu fui lá e programei ela. Se eu tiver muitas programações, acabar afetando a produção, mas de maneira geral, assim, a produção não tem tanto. Meu gasto maior é um custo maior de questão de utilização de peça, de material, né? Aqui está como logístico, porque peças está questão logística. Eu poderia aproveitar melhor dessa peça. De que forma? Eu não utilizei a vida útil dela toda. Eu fui lá e falei, bom, acho melhor trocar agora, antes que espere ela falhar. Eu fui lá e troquei. Então eu tenho um custo de uma utilização dessa peça não total. É um custo menor do que o custo de eu ter a peça no almoxarifado e esperar quebrar, mas eu ainda tenho um custo aí relativamente alto desse material. Então, a gente migra com a evolução da manutenção para as técnicas preditivas, que são através de inspeções. Bom, através de inspeções, o que acontece? Eu tenho um custo total da peça, eu sei quando que ela vai falhar, que ela está começando a se deteriorar bastante, eu preciso trazer essa peça, então eu consigo trazer isso sem ser de maneira emergencial, eu não preciso ter aquela peça parada, então em questão logística eu tenho praticamente zero aqui o custo. É o ideal, só que eu tenho um custo de produção muito grande, eu tenho que ter máquinas paradas de certa maneira para eu fazer aquelas análises, aquelas inspeções preditivas. Eu tenho, enquanto o operador está parado com a máquina parada, eu tenho um especialista que vai lá fazer essas inspeções. E depois ele sai daquela máquina, vai fazer da outra máquina, e aquele operador parado e tudo mais. Então eu acabo tendo um valor muito alto de custo de produção. Não muito alto, mas um custo razoável. E o melhor deles, que seria o melhor dos mundos, eu ter o menor custo, né? A otimização do custo total logístico de material e total de produção. E qual que é? Primeiro, em questão logístico, eu saber quando aquela peça vai falhar. Quando que eu vou saber que aquela peça vai falhar? Vai falhar através das nossas inspeções, as inspeções preditivas. Mas quem vai fazer aquilo não é mais o especialista, o inspetor técnico, e sim o operador. Cara, ele conhece tão bem aquela máquina que toda vez que ele tem que parar aquela máquina para fazer um setup, ou quando aquela máquina está rodando, ele já está fazendo a inspeção dele, ele está otimizando o tempo dele para já fazer a inspeção daquela máquina. Então, se a máquina está parada, ele está atuando, ele está otimizando a mão de obra para atuar lá nas inspeções que ele precisa de máquina parada. Se a máquina está rodando, ele também está atuando, ele está fazendo as inspeções com a máquina rodando. E através disso ele também tem uma gestão daquilo que ele precisa trocar, quais são os parâmetros que ele tem, né, de cada componente daquela máquina. Então ele sabe, ele fala, calma aí, esse ruído aqui, essa vibração aqui é normal, isso aqui está começando a se deteriorar, é melhor a gente começar a startar o processo de compras para trazer essa peça, já que a gente não tem um almoxarifado, mas eu sei que logo a gente vai precisar dela, então compra, já traz, não em emergencial, mas já traga essa peça, já vai cortando e já traz para cá. Em contrapartida, eu não estou gastando mão de obra de um cara que tem que parar o equipamento, fazer as inspeções enquanto o outro fica parado. O mesmo cara, é o cara que opera e é o cara que é o especialista e ninguém sabe melhor do que ele, do que a máquina.
Esse é o melhor dos mundos e é aqui que a gente tem que chegar. É aqui que vai trazer seu nível para o nível da sua fábrica, o nível de performance dos seus equipamentos para o mais alto possível. A partir do momento que ele sabe tudo isso, ele é como motorista do carro e engenheiro do carro ao mesmo tempo. Cara, ninguém vai pilotar melhor que ele. Aqui um exemplo que eu acho legal, um caso legal de compartilhar, é o caso do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele não era só o piloto, o operador, ele era também o engenheiro da Honda. Tanto é que quando ele estava num dos grandes prêmios, aí, num dos testes, ele falava, cara, meu motor está com ruído anormal. E falava isso para os engenheiros e nem os engenheiros conseguiam encontrar aquele ruído anormal. Falou, cara, todas as análises do seu motor tá ideal. Ele falou, cara, tem um ruído anormal aqui que esse motor vai falhar. Dito e feito, esse motor foi enviado para uma análise no Japão, né, na época da Honda, e somente os engenheiros da Honda lá da fábrica conseguiram detectar essa falha. E esse é o grau de comprometimento de quando a gente conhece realmente a nossa máquina a fundo. A gente é o operador, mas conhece a nossa máquina a fundo. É ser o Ayrton Senna das nossas máquinas. É isso que nós precisamos para que a gente cresça passo a passo em todos os níveis de manutenção e chegue no máximo, na melhor otimização de custo, que não onere o almoxarifado, não onere a produção e a gente tenha a performance máxima com qualidade.